Bom, gente, continuando então a nossa aula aqui sobre as sociedades africanas, né? E a formação delas. É, Aí na apostila, na nossa página 43, né? Para quem quiser se localizar aí na nossa aula, tá até em destaque aí que elas se organizavam, né? As sociedades, né? Africanas se organizavam de três maneiras: os reinos, as aldeias tribais e as cidades-estados. A forma de organização é o modo, né, que uma sociedade se organiza. E essas especificidades, esses três tipos, né, essas três classificações que nós temos aí das sociedades africanas, se dá de acordo com o tamanho e com o formato. Pode-se dizer assim, a grosso modo, com o número de pessoas, né? De acordo com o número, né? Por exemplo, uma sociedade tribal ou uma aldeia tribal é um pequeno grupo de pessoas. Um reino é um grupo grande de pessoas, né? E uma cidade-estado é o que está entre as aldeias tribais e os reinos, tá? Falando sobre cada um deles, né? Primeiro, cabe a gente destacar que o Egito, né? Às vezes a gente acha que o Egito ele está à parte da África, né? Mas o Egito é um país africano, tá? Mas que tem aquela característica, né? De etnia semita, vindo lá do Oriente Médio. Mas o Egito, né, é um dos reinos mais famosos da história da África. Só que nós vamos estudar o Egito em um capítulo à parte mais à frente e em mais detalhes. Bom, falando de cada um deles. Primeiro, os reinos é uma forma de organização social complexa. E nessa forma de organização complexa, o que caracteriza isso? A divisão social do trabalho. O trabalho é dividido por profissões, né? Tem o artesão, tem o tecelão, tem o ferreiro, tem o construtor. Então, assim, igual na nossa sociedade hoje, várias pessoas têm as suas profissões definidas, né? Coisa que a gente vai ver que na sociedade tribal já o trabalho é definido por sexo. O homem tem as tarefas dele e a mulher tem as tarefas dela, tá? Então, divisão social do trabalho é a característica dos reinos, né? O trabalho é dividido socialmente de acordo com as profissões. A sociedade é hierarquizada, né? Dividida por classes. Existem diferenças sociais, os que mandam, os que obedecem, os ricos, os pobres, os dominadores e os dominados, tá? Nos reinos também, como atividade comercial, nós temos um comércio muito desenvolvido e a prática do artesanato, além da agricultura, né, voltada para o comércio. E nesses reinos também existia uma elite, né, formada por uma burocracia estatal, né, geralmente militares, funcionários públicos que ajudavam o rei, né, que é a figura de maior destaque, a governar esse povo. Tá? Agora passando para as aldeias tribais, que é um grupo menor de pessoas dividindo o espaço geográfico. Né? Lá, a propriedade da terra era coletiva, ou seja, a terra pertence a todas as pessoas do grupo tribal, da tribo. Né? Então, tudo que se planta e tudo que se colhe é dividido igualmente entre todos os membros da tribo. E por isso, na tribo existiam poucas diferenças sociais. Não tem muito essa coisa de dominador e dominado, explorador e explorado, rico e pobre. Lógico que tinha os líderes tribais, mas assim, as diferenças eram bem poucas, né? Como eu falei anteriormente, o trabalho era dividido por sexo, o homem tinha as tarefas dele e a mulher as tarefas dela, né? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes
e praticavam agricultura de subsistência, que é a agricultura que a gente pratica para subsistir ou sobreviver, tá? E a vida das pessoas da sociedade tribal era uma vida seminômade, tá? Agora passando para cidades-estado, nós também temos uma organização mais complexa que as aldeias, né? Um pouco mais organizado, um pouco mais complicado em termos de divisões, de hierarquia, tá? Primeiro, o que é uma cidade-estado? É uma cidade, já falei com vocês esse conceito anteriormente, é uma cidade que ela é independente. Estado é uma palavra que a gente pode trocar ela por país. Então é como se fosse um micro-país, uma cidade-estado, uma cidade-país que tem autonomia, que tem seu governo próprio, que tem sua organização própria e não depende de uma outra cidade ou de um reino, né? Então são cidades autônomas ou independentes, cada qual com seu próprio governo. Lá, a prática mais elaborada da agricultura, né, uma agricultura mais bem preparada, fez com que as pessoas tivessem uma vida mais sedentária do que nas comunidades tribais, onde a agricultura era rudimentar, era uma agricultura rústica, né, que fazia com que as pessoas, né, o grupo tribal, tivesse que se mudar de território de tempo em tempo, levando uma vida seminômade, né? Então, nas cidades-estados, a vida é sedentária e há o desenvolvimento da agricultura e do artesanato. Também divisão do trabalho, né, divisão social do trabalho por profissões e existência de diferenças sociais, tá? Bom, a divisão, gente, política atual da África, né, a divisão dos países, né, as fronteiras como elas estão atualmente lá, se você pegar um mapa da África para ver, não é uma divisão que foi estabelecida pensando nessa divisão originária desses povos da África, tá? Ela não obedece à divisão a divisão étnica e cultural, tá? Por que a gente está falando disso? Porque a gente estabeleceu aqui que as sociedades da África elas eram divididas em reinos, aldeias tribais e cidades-estado. Então, trazendo para hoje, para a gente refletir o hoje, né? Que a história a gente tem que fazer esse vai e vem toda hora. A gente pensar a África hoje. A divisão política, a divisão territorial daqueles países não respeitou essa divisão original. E foi uma divisão, essa divisão atual dos países, né, como está demarcado lá o território, foi uma divisão que os países europeus estabeleceram e imporam sobre aquele território. Então, eles foram obrigados a se dividir daquela forma. Então, a divisão política atual da África foi determinada pelos países europeus e não respeitou as fronteiras culturais originais. E o que aconteceu, turma? Aconteceu que ficaram reunidos dentro de um mesmo território grupos étnicos diferentes e rivais, que já tinham uma rivalidade histórica antes dos europeus chegarem lá na África. Isso gera um problema, porque se você reúne dentro de um mesmo território povos inimigos e rivais culturalmente, você gera um conflito. É como se você pegar um gato e um cachorro, que é o exemplo que eu uso sempre, e jogar dentro de um saco. O gato e o cachorro vão brigar, né, até matar um ao outro. E os europeus fizeram isso aí de propósito com os africanos quando eles chegaram lá. Eles reuniram dentro do mesmo saco, né, esses povos étnicos, culturais que eram rivais. E quando ele reúne esses povos dentro desse mesmo território, começa o quê? Uma briga, uma confusão, uma guerra interminável. E no que esses povos estavam brigando, o que os europeus faziam? Dominavam todo o território,
para explorar as riquezas, né? Então hoje, por isso que a África, né, a gente olha para lá, para a África, e a gente vê aquele cenário caótico. Não é obra dos próprios africanos, é obra dos europeus, né? Que usaram essa tática, né, do dividir para dominar. Ou seja, incentivaram a briga para que eles pudessem dominar o território e as riquezas dos africanos, né? Tudo isso feito de maldade, de propósito, né? Muitos conflitos, né, e rivalidades desse porte já existiam antes da chegada dos europeus. Só que os europeus aproveitaram, né, pensaram na maldade e incentivaram essas brigas. Na página 44, no Saiba Mais, no texto, nós temos um exemplo aí dos conflitos entre os Hutus e os Tutsis em Ruanda. Depois dá uma lida aí que vale a pena, só para a gente materializar e pensar, né, sobre essa problemática aí dos conflitos lá da África, né, que são intermináveis, né, e que não são culpa dos próprios africanos, e sim dos europeus, que inseriram esse vírus da discórdia, né, lá no continente. Bom, continuando a falar sobre a diversidade africana, ela também é notada na língua, né, na diversidade linguística daqueles povos, né, dos povos que existem lá. Existem países, né, que têm a língua oficial, né, mas internamente existem várias línguas maternas que são faladas lá, né? Acredita-se que lá na África existia uma língua ancestral que era chamada de língua banto. E de acordo com que os povos foram se misturando, né, e foram chegando povos de outras regiões, né, como os árabes, por exemplo, essa língua ela foi adquirindo características, dialetos locais e regionais, tá? No século X, por exemplo, muitos comerciantes árabes se fixaram na costa oriental da África, né? E houve uma interação, uma mistura da cultura árabe com a cultura africana e surgiu um novo idioma da mistura da língua banto com a língua árabe, que ficou conhecido como Swahili. E as pessoas que falam o Swahili também são chamadas de Swahilis, tá? Então, dentro de um mesmo país, há diversos grupos étnicos com idiomas, costumes e forma de organização e religião diferentes. Na África do Sul, por exemplo, nós temos lá o idioma inglês, né, devido à colonização inglesa. Mas dentro do país existem 10 línguas oficiais e outros dialetos locais, tá? Aqui na página 45, por exemplo, está dizendo que Moçambique, país que foi colônia de Portugal, possui o português, né, que é a mesma língua nossa, porque eles foram colonizados pelos portugueses, mas internamente são faladas cerca de 40 línguas diferentes. Então, para a gente ter noção de como é diversa a cultura africana e como a gente não pode generalizar, né, dizer que são todos iguais, né? Outro traço marcante das sociedades africanas, já passando aí para a página 46 e 47, e a gente entrando aí na nossa reta final da nossa aula, é a valorização do papel da mulher. E notem, né, muito antes, né, da gente começar a valorizar as mulheres nas sociedades ocidentais, né, na nossa sociedade, os africanos sempre valorizaram, desde os primórdios lá da organização da sua sociedade, a figura da mulher e deram importância ao papel da mulher, né? E não só a valorização social, mas também isso é uma coisa lá cultural, é uma valorização política e religiosa. Várias pesquisas, né, quando falam sobre religiosidade, mitos lá da África, chegam
convergem em um ponto em comum. Todos os mitos que narram a criação, né, do mundo, dos seres humanos, da natureza, sempre trazem para materializar esse mito, para contar essa história, a figura de uma mulher, né? Por que isso? Porque a mulher, ela gera a vida, né? A mulher tem essa qualidade, né, que o homem não tem. Ela dá a luz a outras pessoas, assim como a terra. Se a gente planta uma semente na terra, a terra germina essa semente, né, e faz com que ela que dali brote uma nova planta e que ela traga à terra novos frutos. Então a mulher sempre foi comparada à figura da natureza, que é a nossa mãe, né? É a nossa mãe maior, né? Então eles valorizavam o ato da mulher procriar, o ato dela trazer vida ao mundo, como a terra, né? E a mulher era sempre vista como símbolo de fertilidade e fecundidade. E a fecundidade da mulher, né, era valorizada também pelo fato de que quanto mais filhos ela gerasse, mais braços teria para o trabalho na lavoura e a subsistência, né, a sobrevivência da família. A mulher que não gerasse filhos, né, que não tivesse essa possibilidade, que fosse estéril, essa mulher era desprezada. Tá? A mulher atuava nos trabalhos domésticos, tá? E nas pequenas lavouras nas sociedades tribais. Tá? Cada habitação, cada casa dessas sociedades tribais era habitada por uma família. E cada família era chefiada pelo homem. E o homem tinha mais de uma mulher. Existia a poligamia entre assim, era uma prática comum em várias sociedades tribais africanas, né? O homem ter várias mulheres. Isso por duas razões. Por uma razão prática, né, que era da subsistência, né? Quanto mais filhos tivesse para trabalhar melhor, e também pela crença de que enquanto a mulher estivesse amamentando, ela não podia ter relações com o seu marido, porque acreditava-se que a relação poderia transmitir para o bebê doenças, tá? Então, por isso existia a prática da poligamia, tá? E na ausência do chefe, né, da família, do homem, quando ele saía para caçar, pescar, quando ele ficava às vezes um tempo fora, quem com quem ficava a responsabilidade e a guarda do lar era sempre a primeira esposa, tá? Devido ao fato de se valorizar a mulher nessas sociedades, turma, essas sociedades aí ficaram conhecidas, né, as sociedades tribais, como matriarcais, devido ao papel da mãe e da mulher, tá bem? Então por hoje é só, na semana que vem a gente continua aí com a parte 2 do nosso capítulo. Até já, pessoal!